Giro da Bola. São Paulo. Vamos lá, então. Eu não uso essas coisas do mal pra... O São Paulo, qual é a situação? Ingrato, perninha e mascaradinho. É. 3 palavras fortes, né? Muito forte. E... Fora o que ele xingou, né? E a gente Vai tem... tomar caju, vai do Carvalho, papapá. Eu perguntei pro Diniz a respeito disso. A gente tem o áudio aí, Capri, da coletiva Pergunta do foi Diniz. sua. A respeito... Ele respondeu primeiro na primeira pergunta, mas ele não se aprofundou. Ontem o São Paulo liberou apenas 5 perguntas por conta do tempo de retorno. Eu fui o último a perguntar e quis insistir nesse assunto a respeito do Tietê e a expulsão do jogador também. A gente vai de fato resolver internamente. A expulsão não dá para você saber. Isso aí aconteceu, tem a coincidência de ter tido a discussão e podia ter acontecido a expulsão de uma outra forma, no outro dia. Então agora não dá para afirmar que foi por conta da discussão. Isso é especulação. Não vou responder sobre especulação. Tá aí, Fernando Diniz dizendo que vai resolver internamente. Uma resposta diferente, porque normalmente ele trata como uma questão normal de jogo, mas acho que o próprio Diniz sabe que foi uma discussão um pouco mais intensa, porque disse que vai resolver internamente. O Tietê, né, tem esse contato com o Diniz desde o Audax. O Diniz é muito responsável, né, por parte aí do Tietê. Essa ter palavra colocado ingrata, o Tietê, né? em evidência, exatamente. E aí fica a discussão. O Diniz... ele não gosta muito de ser rebatido, né? É mais do que me parece do que algo de jogo ali. Acho que o Tietê não gostou de fato e falou aquela questão, né? Será que eu não posso falar com você? Todo mundo fala com você, menos eu. Isso, exatamente. Então, se todo mundo fala, por que eu não posso? Porque aí qual que é a minha visão? Por isso que eu fiquei muito bravo. Então quer dizer, porque você tirou do Audax, porque você deu oportunidade, porque ele foi pro Palmeiras, porque ele ganhou dinheiro, porque você trouxe ele pro São Paulo, então ele deve abaixar a orelha pra você, coisa que todo mundo vai lá e pergunta e fala as coisas pra você, mas eu não posso? Por que eu não posso? Eu tenho o mesmo direito de falar, desde que seja de uma forma educada, porque aí tem a hierarquia. Eu sou o comandante, eu professor, posso fazer isso aqui, não sei o quê. E aí ele mostrou uma coisa de poder ali. Seu ingrato. Mas por que ingrato? Porque ele fez com que o Tietê pudesse jogar futebol de uma maneira no Palmeiras, trouxe ele de volta pro São Paulo. Não, então peraí. Não pode tratar as pessoas dessa forma. E aí ontem com essa exibição terrível do São Paulo, né, 4-2, ainda o segundo gol do Tricolor saiu no apagar das luzes, ainda com VAR e tudo mais. O São Paulo perdeu o Bruno Alves, tomou o terceiro cartão amarelo e o próprio Tietê. E aí chama atenção também, né, Craque Neto e Capri, a atuação do Diego Costa. O Diego Costa ontem retornou ao time, zagueiro foi muito mal. Né, o primeiro tempo perdido, e aí o Diniz vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time. Ele tem o Arboleda, que ontem ficou de fora no banco de reservas, e tem o Léo também. Eu não sei, até por esse jeitão do Diniz, se ele vai apostar novamente no Diego pro jogo de domingo, um clássico contra o Santos, né? A verdade é assim, como ele já tira de determinados zagueiros e quando tá perdendo o jogo, né, ele sempre faz isso, né? E aí tem uma coisa, né? No meu entendimento. Quando os jogadores estão propensos a fazer aquilo que eles fizeram, mesmo tomando o segundo, o terceiro, mas então o Daniel Alves não pode jogar. Porque quem errou mais, o Daniel Alves ou o Diego Costa? Quem foi mais irresponsável pra tocar a bola? Quem foi mais irresponsável pra tomar os gols? O Diego Costa, quando ele sai driblando, o Claudinho ganha a bola dele, certo? Na intermediária. Isso. E aí, pum, rouba a bola, pum, gol do Arthur. Não foi? Exatamente. E do Diego Costa a mesma coisa. Então, tudo bem, não quero colocar a colocação dos dois. O que vale um, que vale o outro em termos técnicos. Então, se eu não colocar o Diego Costa por causa disso, eu tenho que ter o mesmo comportamento. Aí vem o poder solitário, né? Quando você é treinador, você tem o poder. E quando o poder é só dele, as pessoas se tornam ditadores, né? Então, você tem que falar, você não vai jogar porque você não tem condições que você não tá fazendo, mas não por causa do erro. Porque se for por causa do erro, tem que tirar todo mundo de São Paulo. Inclusive ele, que errou pra caramba no jogo de ontem. Aí quem que toma conta disso? Muricy Ramalho, que foi o primeiro dia, olha a confusão que deu no primeiro dia dele do Júlio Casares. E vai perder o título por causa disso aí? Não, tem que botar aqui, ó, senta o Diniz, você é treinador, ô Tietê, você não pode falar, ô fulano, papapá, ô ciclano. É isso que tem que fazer. Daqui a pouco o Gustavo Soler vai trazer as informações do Santos. O time deve entrar, um time misto aí contra o São Paulo no fim de semana, né? Então... Por quê?
Porque tem a decisão contra o Boca na quarta-feira. Pô, mas vai jogar domingo, vai entrar com o time misto pra jogar quarta-feira. Domingo você descansa Tem segunda, a descansa questão terça. dos lesionados, machucados. Bom, sei lá eu. O Gustavo Soler vai contar pra gente. Agora, não tem como o São Paulo repetir uma atuação tão ruim como a de ontem. Mas não pode esquecer Não o que o tem Red Bull praticamente Bragantino fez. impossível. Mas o que o Red Bull Bragantino fez no jogo? Marcou forte. Não deixou sair jogando do jeito que eles estão acostumados, o Maurício Barbieri. Eles marcaram na hora que o Tietê também... porque o São Paulo inverte a saída junto com o Thiago Volpe, né? Os outros times já tinham feito isso Então, contra o São Paulo também. Só que o Red Bull Bragantino fez todas as bolas que roubou, saiu gol. E isso, então, é que ontem o São Paulo tava muito Então, mal. mas o Red Bull Bragantino fez isso também, Capriotti. A Então, gente não pode esquecer. Não, mérito Tava pro- 2-1, veio o Fabrício e fez o gol Mérito pro Bragantino. Quem que fez a falta do terceiro gol? O Bruno, Tava 2-1, Bruno Alves, né? fez a falta, saiu a falta, pum, cruzou, o Bruno foi lá e fez o gol de cabeça. A hora que tava 2-0, fez 2-1. Errado, posicionamento errado. Posicionamento errado também na volta do quarto gol. Só que o Red Bull Bragantino, pum, espetava e voltava, espetava e voltava. E aí o Red Bull Bragantino tem os méritos. O São Paulo jogou mal? Jogou mal porque o Red Bull Bragantino também fez uma partida muito legal. Muito bem, não, foi muito bem. O Bragantino foi bem demais, mas muito bem. O problema, e outros times já tinham usado isso contra o São Paulo, é que ontem, individualmente, o São Paulo teve uma noite terrível, né? Terrível, individualmente, que acabou resultando no coletivo ali para um caos, uma noite catastrófica. Agora, eu acho muito difícil que o São Paulo volte a repetir uma atuação como essa domingo, por exemplo. Acho muito difícil que Daniel Alves tenha uma atuação como a que teve ontem, né? Individualmente, jogadores repitam algo tão ruim como ontem. Agora, fica um alerta, né? O torcedor São Paulino está preocupado, porque ontem chamou a atenção mesmo essa apatia. Já ganhou o título. Eu Sabe também por quê? acho. A derrota do Porque- Flamengo, não, pra não- mim o Flamengo era o time que ia Não incomodar é só o a São derrota, são os 6 pontos que disputou nos últimos 2 jogos. Empata com o Fortaleza e perde pro Coisa ganhando de 1-0. Perde pro Você Fluminense de virada. coloca 6 pontos aí. Paulo. Então, é isso. Eu Mais um entendi jogo que o a menos, Flamengo era o único time que O ia São incomodar Paulo o já São ganhou Paulo. o título. Depois da No meu- derrota de ontem, eu Depois da também derrota acho. ele já ganhou o título. Eu também acho Que é porque... merecido também. Aí Sim. a discussão do jogo de ontem não tem nada a ver com o título. Não, e que todo time, você não consegue fazer 38 jogos no alto rendimento. Você tem algumas oscilações ali, você tem umas quedas, o time perde. Vamos lá, o São Paulo. Tem jeito, Quantos chutes o São Paulo deu no Grêmio no segundo jogo aqui? Nenhum. né? Nenhum. Nenhum. O Grêmio matou o São Paulo. Não, mas por que o Grêmio matou? Porque jogou de 1-0, jogou com 288 jogadores lá atrás. Fez um murão lá. E o São Paulo ficou daquele toque de bola ridículo e não poderia estar até na final da Copa do Brasil. E do Brasileiro. Pô, alguma coisa não tá certo, né? Bom, Se perdeu o Paulista, perdeu o Sul-Americano, perdeu o Libertadores. Bom, vamos então, ganhar. pra acalmar o torcedor São Paulino, pra você o São Já Paulo ganha- depois que o Flamengo- não vai ser, depois mas que não o- vai ser surpreendido. Não vai ser. Ontem foi o Flamengo. Ontem. Não vai, porque o Flamengo. Não sei o que o. Eu também tô Paulo com não você. vai- Acho que o Flamengo ontem deixou Nossa. passar a chance de Cara, brigar não pelo dá mais. título ontem. Isso se o Rogério Ceni não for mandado embora essa semana. Aliás, o Chamusca caiu no Fortaleza. né? Isso. Pois Ele é. poderia retornar ao Fortaleza. Será que não ligaram pro Rogério? Rogério, quer voltar? Volta, Rogério, Olha, vem! eu achava que isso não aconteceria. Mas quando você perde a Copa do Brasil, você perde o Libertadores e você deixa de ganhar o brasileiro do jeito que. O Rogério Ceni não fica no Flamengo. E ainda mais um clássico, né? Contra um rival. É só ver De virada, a né? Flá TV ontem, a televisão do Flamengo, a torcida do Flamengo e o que tá acontecendo. Maurício do Prado, né? Que é um cara que é flamenguista, que é um Renato baita. Maurício Prado. Renato Maurício Prado, que é um baita jornalista, falou que já estão procurando treinador para 2021. E as informações dele do Flamengo são sempre pontuais, firme. Ô Netão, você acha que tem técnico, não é? Que é moldado para um determinado perfil de elenco, você acredita nisso? Que Acredito. tem treinador que funciona melhor com um determinado perfil de elenco, perfil de time, não dá certo em gigante, não consegue trabalhar com medalhão. Não. Tem perfil de Tem. treinador que é assim? Tem perfil de treinador que em determinados estados também não conseguem trabalhar de uma maneira. Vamos lá. Quem que dá mais certo? Os gaúchos dão mais certos aonde? No sul ou aqui? Aqui. Então, os paulistas dão certo lá?
mais difícil, né? Não é gozado? Mais difícil, Paulo. Não é interessante isso? Não, eu te perguntei isso porque o Rogério mas eu Ceni vejo isso. tá começando a carreira agora, mas ele faz um baita sucesso no Fortaleza. E aí, quando ele vai para um time maior, ele tem dificuldade. Tudo bem, o Cruzeiro, nem sei se dá pra gente colocar o Cruzeiro nessa, porque o Cruzeiro tava numa draga danada quando ele chegou lá já também. Mas teve o São Paulo, agora o Flamengo, não consegue estabilizar. Eu não sei se de repente o Rogério Ceni vai se transformar num grande treinador de time médio. Eu tenho a ideia que tem determinados treinadores e jogadores que eles não aguentam a pancada. Da crítica, de como se posicionar. Você se coloca no lugar do Rogério Ceni, mas ele jogando, ele sendo treinador no Fortaleza, ele pode fazer aquilo que ele entende de futebol e perder um jogo, perder uma classificação, que ele vai continuar sendo o Rogério Ceni, que é um dos maiores treinadores da história do Fortaleza. Mas no Flamengo não dá. Então, eu não sei. O Rogério está começando uma carreira, acho que é cedo pra gente fazer qualquer tipo de definição, tá dando tiro no pé, né? Mas esse começo dele chama atenção nesse sentido, né? Ele pegou Flamengo, o elenco do Flamengo, não consegue fazer o Flamengo jogar bola. Bem, 12h28. Já, os donos da bola para todo o Brasil vão abrir falando do Santos, hein? Santos foi tungado em Buenos Aires.